Este falso isekai é voltado para uma fantasia pessoal bastante específica. Sim, em Shika no Mi, claramente vamos ter alguém que é poderoso e adorado, com seu próprio ar, e ter de ignorar a Kunoichi. Aqui é um cenário de vingança, mas meio que mal pensado, quase como se quisesse ser a fantasia ao mesmo tempo, ainda tendo um ar e querendo que se ignore as partes que não funcionarem pra você. Cá entre nós, eu teria de ignorar muita coisa pra poder gostar disso, e eu não quero dizer que isso não deveria existir. É uma pomba morta, algo feito para uma audiência em particular e não para os outros. Mas eu vou criticar assim mesmo, porque não importa quanto isso não é pra mim, eu ainda acho que as coisas aqui foram mal feitas. Não quer dizer que gostar desse tipo de fantasia é ruim, mas quer dizer que não é pra todos, e eu tenho que avisar que vamos falar de vários tipos de violência, incluindo escravidão, abuso físico sem motivação e violência sexual. Eu nem posso falar deles direito porque o YouTube acha que vocês são bebês. Começamos como uma mulher sem roupa, sendo ameaçada por um ferro em brasa e em meio a um quarto pegando fogo, com um instante da cara do principal, rindo maniacamente. Tudo enquanto o ouvimos dizendo que todos pensaram que ele só poderia curar, e até ele mesmo não sabia, até sua vida acabar, mas que ele vai refazer tudo para ter o futuro que deseja. E a abertura, que não é das melhores. Sim, eles dão mais tempo para as que parecem realmente gostar dele, mas os vilões também ganham bastante atenção, ao mesmo tempo que a vida de escravidão dele é bem objetificante e apenas um instante. Se isso mostrasse ele como poderoso, quem sabe? Ou só as duas que parecem estar ali por querer, talvez. Mas não. Vamos tentar fingir que ele pode estar certo e estar tentando se vingar ao mesmo tempo. E se não funcionou para uma comédia como Sentoin, não vai funcionar a sério? Sim, eu estou enrolando. Eu realmente não gosto de ter de falar de um protagonista como esse. Depois de se revirar em sua cama, nosso principal acorda de um pesadelo recorrente e ouve sua própria voz dizendo que ele deve ficar mais forte. Obviamente é um vingador do futuro, né? A pessoa que ele quer ser versus quem ele era, certo? Não, ele vai imediatamente se tornar quem ele já fora, depois de virar quem ele é. Não tem conflito. Eu sou um menino bom. Ah, eles não são? Então eu destruirei todos eles. Porque se eu for cruel contra alguém cruel, não é crueldade, né? Eu me tornarei o próprio rei demônio, se for pela justiça. Sua figura materna entra, limpa seu rosto, e ele diz que pode se limpar sozinho, para explicar que o sonho é sobre ser um herói e lutar contra demônios. Ela abre a janela para vermos crianças brincando de lutar, e começa a falar que ele vai se tornar adulto e ter uma classe. Sim, esse é um falso isekai de RPG. Se fosse um mundo medieval realista, caberia muito mais na ideia de vingança por maus tratos, mas se tivermos classes fixas, em vez de castas sociais abstratas, ficará bem mais claro que as pessoas não têm escolhas, né? Claro, agora criamos várias formas de poder que poderiam destruir esse sistema social, o que quer dizer que todo problema sistêmico não é de um sistema, mas de pessoas abusando de seus poderes individualmente, o que quer dizer que nosso principal é tão escroto quanto todo mundo, mas ninguém vai notar isso, né? E como ela parece ser uma prima da mãe das duas espadas, você não vai se surpreender quando ele faz questão de dizer, querer recompensá-la por tê-lo criado como se fosse seu filho. Depois de ela mostrar talvez ser prima da Nanny McTeeth, ele está catando maçãs quando ouve sua voz dizendo para conseguir a visão dos espíritos, e tem potencial aqui com como ele parece assustado consigo mesmo e vai andar sem saber onde está indo. Realmente aumenta a tensão por um instante, já que ele parece estar à mercê de seja lá o que for que está o conduzindo, mas vai cair mais duro que aquela maçã que parece ser uma pedra pintada. Ele invoca o espírito das estrelas, que tem que estar trajando um broche e tecidos aleatórios para cobrir apenas o que o ângulo exigia. Mas não a bunda, que quem cobre sou eu, porque o YouTube acha que vocês são bebês. Ele pede a tal visão e ela começa a girar ao redor dele. Ele não gira, o fundo não gira, magia de espírito das estrelas, talvez? Então talvez o deus de Shika no Mi é um espírito das estrelas também? Ela beija o olho dele com aquele tremorzinho pra dizer que ele deve ter ficado nervoso, mas o resto dele está imóvel esse tempo todo, então meio que perde o efeito. E agora ele pode ver o status dela, o que num cenário medieval faria sentido, mas estamos no mundo em que classes são determinadas quando alguém se torna adulto, por que ver um status não seria só mais uma coisa que podem fazer? Porque o anime quer ser mais realista para algumas coisas e menos para outras.
usando da antiquérrima prática do cessar. Eu suponho que isso poderia ser para ele não poder saber sobre seu passado, mas não haveria porque isso não ser só um status de si que ele não poderia ver. Ele olha para seu reflexo e cortamos para a Rainha Demônio, falando que os humanos querem tomar a terra dos mortos deles. Oh meu Deus, heróis são vilões, que surpresa. E vemos ela deslizando pelo ar enquanto um deles atira bolas de luz azul nela. Eu acho que vale apontar também que, para algo que quer usar as partes boas de um RPG, se sua arma vai precisar se preparar lentamente, ela meio que perde a graça. Todo ataque aqui parece bem fraco, honestamente. Tudo parece operar pela ideia de maior é melhor, e nada parece ter impacto. Tanto que ela parece entediada enquanto desvia dos tiros. Mas vamos jogar umas explosões que são mais fumaça que fogo pra fingir que teve mais efeito. Não funciona. Meio que parecem ser bombas de fumaça, tão fracas que elas ficam. A princesa, com seu peito de pedra caído pro lado, usa magia nível 7. Isso parece muito, então deve ser, né? Mjolnir aqui é uma bola de luz saída de um facho de luz saído de círculos de luz. E se você esperava uma porra de um martelo de energia, facho de luz, que Marceline aqui consegue bloquear com outros círculos de luz, que nem roda como os outros. Espadachim ataca, mas Marceline tem suas próprias bolas coloridas, que viram seu próprio ataque dos super fantasmas, mas... essa técnica foi um garoto inocente que inventou. Aqui, entre os demônios serem fluidos e sólidos, e virarem só a cor que eles eram, eles jogam a espadachim pra trás. O cara da arma usa um lança-chamas azul para lidar com os demônios, que agora parecem de pedra, que nem a maçã, e Marceline invoca seu machim e corrompe o martelão, que agora parece estar em cima dela, em vez de em cima da princesa Jujuba. E com seus peitos pétreos caindo para trás, vemos que todos estão caídos, exceto ele. A arma do cara vira uma bola, a espadachim reclama que ele tem que ir curá-los, e joga que ele só serve para isso. Caso não estivesse claro que os heróis não são heróicos aqui, ele começa a sorrir e anda naquela animação de eu sou um gênio para irmos para um flashback. Um flashback dentro de um flashback. O flashback ao quadrado mostra que ele era um healer, só que toda a experiência da pessoa era passada para ele num instante. Claro, isso era muito doloroso, mas não pareceu ser um problema para o cara de Shinka no Mi. Talvez seja por ele ter mais espaço disponível para isso. Toda vez que ele fugia, recapturavam ele e o tornaram um viciado para ele poder ser escravizado mais facilmente, com o Jujuba do olho esticado demais, ainda pisando nele. Eu já disse que os heróis não são heróicos? Já! E a espadachim socando ele e o cara da arma esganando ele? Pode parecer sem motivo, mas eu já falei que os heróis aqui não são heróicos. Já? Eu jurava que ainda não. Ele passa por eles, os chama de lixos, porque os heróis não. E diz que ganhou resistência a drogas um ano antes, ainda com seu perpétuo sorriso de agora eu posso ser sacana. Os primos do demônio das sombras atacam e voltam a ser um pouco mais fluidos, agora que o principal vai lutar com eles. Ele diz que ganhou habilidade enquanto curava os outros, e aí cura um corvo parente da Raven, tio nesse caso, mais pupilos. Só que ele era um morto-vivo? Ele parece ser sua energia. Como ele curar a energia funcionaria? E como curar seria danoso? Com mortos-vivos, você poderia dizer que é por eles serem o oposto da vida, mas aqui ainda podem bater nesses caras. Ele vai falar sobre cura corrompida, que mata num instante, mas então eles são invocações em vez de energia, porque eles ainda são bem fluidos, às vezes. Ei, ele não tava no alto? É porque o fundo não moveu de novo. Marceline do Machim pergunta quem ele é, e ele diz que além de curandeiro, ele tem cura de imitação e cura que transforma o corpo no que ele quiser. Então, ele parar e falar com a gente diretamente não tinha propósito. Leva laser na cara, mas só se cura, porque devem ter esquecido da restrição que deram a ele. Ele continua avançando, levando ataques e imediatamente os curando, porque também não tem limite de mana, eu acho. E como ele parece sentir dor aqui, faz ainda menos sentido ele não sentir dor do laser gigante de agora a pouco. Depois de estourar a mão do Machim da Marceline, ele alcança ela, podendo curar seu mecha, mas isso não a mata ainda. E ela tem um peito direito. Sim, eu sei que isso é pra ser um momento mais tocante, com ela chorando e se perguntando se esse seria seu fim. Pobre e incompreendida Lorde dos Demônios. Mas não é como se ela fosse automaticamente boa só porque os heróis são ruins, porque os heróis não são heróicos, sabe? Ele consegue o Prisma, que tem um corpo perfeitamente hexagonal, mas aí tem um corpo mais pra dentro logo depois, e Jujuba dos mísseis mamários bate palma. Ela estava escondendo um elixir, finge que está tudo bem e deve ficar com o item por ser a heroína da magia, mas ele sabe que eles iam usar para dominar o mundo, porque os heróis não são
Pois é, se você ficou cansado de me ouvir repetindo isso, imagine quando o mundo inteiro diz isso o tempo todo. Esse é o problema dessa fantasia. Você pode se identificar com alguém que quer vingança, porque todos temos esses sentimentos uma hora ou outra, mas não importa o quanto você grite ele está certo, se ele tá fazendo merda. Se ele tá fazendo merda, ele tá fazendo merda. Ele usa o poder para resetar o mundo, dizendo que não vai se esquecer das dores porque estão na sua alma. Então não é como Nebula resetar e se fazer manter o poder, que ela perde por não ser fácil de controlar. Ele nem fala nada sobre usar esse bolinho de fada aniversário para manter suas memórias ou garantir que elas ainda existiriam. É só sorte. O mundo é envolvido por círculos um pouco melhores que o de Mjolnir, mas ainda bem básicos. E, depois de 7 minutos e 15 de flashback, com direito ao seu próprio flashback, voltamos ao presente e ele simplesmente não se importa mais em ser um herói como ele queria no começo daquele dia. Daqui pra frente, ele nunca mais vai ser uma pessoa. Só um coringa querendo vingança, inclusive rindo maniacamente. Sure you are. Ah, meu Deus, não é possível! Acabou o café. Eu vou fazer mais e já volto. Ele é escolhido de madrugada, Jujuba vai encontrá-lo de manhã, mas entre os dois ele diz que ficou comendo ervas e cogumelos alucinógenos para ganhar resistência e não perder sua consciência. Em si isso faria sentido se não parecesse que ela chegou em seu unicórnio de chifre torto na mesma manhã. Aliás, o outro cavalo parece que tá com um olho torto e logo depois parece ser mais um cavalo que usou um chifre do unicórnio falsificado. Enquanto temos bastante trabalho em seus dirigíveis, mas ela está de perfil pro rosto não dar trabalho. A mãe que não é mãe dá um abraço, quase beijo, em seu cabelo meio bufante. Princesa Peito levou porrada e estende sua mão. E logo estamos vendo a carruagem e cavalos com as patas e rodas escondidas para não notarem que eles não se movem. A princesa parece falar normalmente com ele, dizendo que não precisa ser formal e dizendo que vai lhe ensinar coisas, mas não está tentando convencê-lo a nada como Nani Maktite estava. Eles chegam à cidade, a carruagem ainda não tem movimento, mas ela fala sobre a cidade ser bonita com seu cabelo torto e eu acho que esticaram o pescoço dela e encaixaram ombros e peitos maiores. Ela parece pior que o poderoso deus Titã. Então, claro, ele tem que falar que sabia que a capital era imunda e que eles roubaram a terra de indígenas demi-humanos. Só que, enquanto eu não tenho dúvidas que demi-humanos está aqui para justificar o roubo em si e pintar os indígenas como vítimas de preconceito, eu não acho que você entende preconceito se você ainda o chama de demi-humanos. É mais uma tentativa de dizer que ele está certo em querer vingança, porque os outros são mais FDP ainda. Mas você resetar o mundo só resolve realmente alguma coisa se você mudar o que será feito. Se você honrar os demônios e os deixar viver na boa, salvo os que te ataquem, beleza. No tipo de história que você quer fingir desconstruir, monstros atacam pessoas, quase sempre no mapa do mundo em intervalos aleatórios. Os heróis estão se defendendo e por isso são heróis. Berrar amo não faz o mundo mudar, nem tampouco deixa seu herói mais inteligente enquanto ele segura um ferro em brasa contra uma mulher. Ele é verificado, mas usa um pergaminho de erva. Quer dizer, mas ele começa a ser mal visto pela Jujuba por ser só um curador, e o rei pede para que ele tente curar uma espadachim que seria ainda melhor que a herói das lâminas. Noite, empregada, bunda. Sim, ela chega já tirando a roupa e se jogando nele, sem dar tempo do cara que deve ter uns 14 anos dizer alguma coisa. Yep, ele é mais baixo que a mãe que não é mãe, então virar adulto deve querer dizer os 14 anos de sempre. Sendo claro, ele fala consigo mesmo que estava feliz em descobrir isso a princípio, mas isso ainda foi alguém com menos experiência não tendo escolha. Em uma civilização medieval, você poderia sugerir que não se teria ideia de quão pouco uma criança entenderia, mas o autor escolheu escrever isso, então é uma escolha atual, e 2, se a segunda vez faz parte do plano dele, na primeira o plano é dela e só dela, e até onde sabemos, ela só não se importa com como ele se sente a respeito. Mas, claro, isso é bom porque ele rouba a experiência dela e das outras nas noites seguintes, para se tornar um grande mordomo? Ou é para assumirmos que ele roubou pontos de experiência que vai poder usar como quiser, nesse mundo que é meio RPG, mas não te deixa escolher classe? Finalmente, a grande espadachim chega, ele diz que vai fazer isso para ser o vitorioso no final, e a cura, recebendo muita experiência negativa. E aqui eu tenho que me perguntar, isso é a dor que ela teve treinando? Ou se machucando? Se for dela se machucando em geral, por que temos gritos
favoritos aqui. Dor emocional conta? Se for sob treinamento, talvez ele pudesse ir curar uma cidadela ou duas de danos pequenos antes de curar algo grande, e isso o tornasse resistente o bastante para suportar algo assim. Provavelmente é só mal pensado mesmo. Cura qualquer coisa aí, mas sempre dói muito, tá? Ele consegue curar o braço dela, mas cai babando no chão enfraquecido, e eu entendo a imensa alegria dela, já que devo imaginar que ela teria passado por toda a dor latejada, que é assim como uma fisgada no membro que já perdeu. Mas vê a condição em que ele ficou e vai tentar ajudá-lo. Mas Princesa Peito de Balão e o velho que está junto a impedem e mandam ela ir mostrar o braço pro rei. Jujuba fica com raivinha porque ele desmaiou, o velho diz que quer investigar porque cura normalmente não curaria mais do que o corpo conseguiria normalmente, e ela chuta ele reclamando que não valeria nada se desmaiasse sempre que curasse, mandando que o velho usasse drogas, controle mental ou seja o que fosse para torná-lo útil. E enquanto a câmera mostra porque ela seria útil, ela sai com nojo dele ser um herói como ela, enquanto ele tem que apontar que ela já o abandonou. Porque os heróis não são heróicos. Entendeu? E ele agradece a ela, rindo por ela ser lixo, como foi antes, e ele poder ter sua vingança. Ou seja, ele prefere sofrer se for para poder fazer outros sofrerem. E essa é a questão aqui. Se você estava vivendo uma vida pacífica e um babaca qualquer decide te atacar e mata o seu cachorro, as pessoas vão ficar do seu lado porque você não fez nada. Se você decide ser mais babaca que o outro, não importa quem começou, você não vai ser mais um herói aos olhos de ninguém. Aquele desejo poderia libertar todos os healers da história, ou fazer com que toda pessoa que usa os outros assim deixasse de existir. Simplesmente ter uma regra que cada vez que você for sacana, sua sorte baixa a tal ponto que se você chuta alguém caído... A produção não é maravilhosa, como eu apontei, mas eu diria ter sido ligeiramente mais interessante que o sexto ou sétimo aqui. O problema é que interessante não quer dizer bom. Eu facilmente poderia ver ele refazendo isso tudo e, em vez de ser ainda mais babaca que eles, achar soluções criativas pra tudo isso. Quer ter suas cenas de sexo? Diz que elas se ofereceram e ele aceitou. Isso basta. Talvez ele se tornando amigo dos empregados, em vez de os usando como elas o usam, o deixasse mais forte e mais capaz de sobreviver a tudo isso. Não é só dar a volta por cima, é forçar todos a passarem por tudo de ruim de novo só pra você viver sendo egoísta. Existe uma diferença bem grande entre estou numa situação ruim e tenho de pensar em mim e posso salvar o mundo inteiro, mas prefiro minha vingança. É como se alguém visse Batman e Batman Retorno e dissesse: a única parte boa é quando ele explode aquele cara, e talvez aquele que morre carbonizado. Além disso, se um mundo de bastardos não funciona para uma comédia, para uma fantasia de vingança, menos ainda. As únicas pessoas que são mostradas como sendo boas são a não-mãe dele, que eu não me surpreenderia, acabaria sendo parte do A dele, por como eles fazem questão de falar dela, e a espadachim, que eu tenho certeza pode ser nobre, mas trabalha para o rei que ele fala ser um monstro, e a princesa. Parece ser só o autor dizendo: sim, suas ideias emo estão certas, é melhor mesmo o mundo inteiro pagar, porque você é que é inteligente. Mas os caras esmurrando, esganando e chutando ele, pensam igualzinho a ele. A única pessoa que talvez goste é alguém que queira ver a floresta queimar, e se é caos que você quer, eu tenho certeza que tem coisas mais divertidas por aí.